No ano de 1864, Allan Kardec formulou perguntas a médiums, ele convencido que estava acerca de algo que pudesse ser constituído numa grande descoberta para a humanidade, formulou 919, após convencido de que a mediunidade era uma realidade naquela época, que portanto poderia trazer conhecimento para a humanidade, formulou 1019 perguntas que foram respondidas através de médiuns, por espíritos de elevada inteligência, intelectualidade, por ele que fora cientista e um autodidata, além de poliglota, conhecedor, portanto, das ciências, né? Ele sabia muito bem o que era a ciência, o que buscava ter uma razão, né? Ele dizia que a fé devia ser raciocinada e que essa seria o entendimento, a fé e a razão. E com isso ele repete o que mais ou menos Santo Agostinho dizia na época, que era um filósofo também, que tentava conciliar a ciência com a fé. Bem, Kardec então formula por espíritos superiores essas respostas, todas elas concatenadas de forma a dar uma ideia que ele concebeu através de vários médiuns, várias respostas, cruzando as respostas. Convencido de que se tratava de fonte segura e uma grande fonte de conhecimento para a filosofia, que poderia ser estendida mais tarde para a ciência, através do livro dos médiuns, ele então formula acerca da Gênese, na primeira parte do livro dos Espíritos, a pergunta número 1, porque a Gênese tem que ter um Criador. Então ele pergunta, que é Deus? Veja que a pergunta não é quem é Deus, ele não está pressupondo uma personalidade, uma pessoa, mas ele está formulando o que é Deus. Qual foi a resposta dos Espíritos? Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, com base nisso, Kardec continua formulando se Deus é infinito, e ele diz, os Espíritos respondem que nos falta a linguagem humana para definir o que está acima da linguagem dos homens. Pobreza de linguagem humana, definição incompleta, o infinito. E veja que se a gente for estudar a filosofia diz isso, né? São Tomás de Aquino vai nos dizer isso, né? Que a gente não pode conceber o superior. E é isso que os Espíritos nos trazem aqui com relação à ideia de Deus, né? Que seria uma inteligência, um atributo superior ao entendimento do homem para existir. E aí ele vai formulando provas da existência de Deus. Ele, na pergunta número 4, Kardec pergunta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais a vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Por aí só a gente poderia tirar os nossos próprios entendimentos, porque todos nós conhecemos o corpo humano, essa maravilhosa máquina que foi feita certamente por uma inteligência superior. Ninguém que conhece um pouco do corpo humano, que conhece seus sentidos, sua visão, seu olfato, seu paladar, seu sistema nervoso, né, há de concordar que existe uma inteligência muito superior, que até hoje a medicina dos homens, até hoje o conhecimento dos homens procura entender. Se não bastasse o ser humano, a gente vê a natureza aí com respostas muito interessantes acerca da inteligência, do instinto que pressupõe a natureza. Também poderíamos citar os animais. Vejamos como o movimento da Terra é feito de forma ordenada, de forma equilibrada. 1 milímetro seria suficiente para dizimar a população da Terra, com os astros, sistemas planetários, enfim, uma inteligência a toda prova, a ponto de, no livro escrito por um promotor, que também pega o título da mesma obra de Kardec, da pergunta, que é Deus, Eliseu
Júnior, é um promotor de justiça aposentado de São Paulo, ele diz o seguinte, no livro, na obra Que é Deus, ele vai dizer, em outras palavras, assim, quando a inteligência do homem é bastante, começa a obra de Deus. E a pessoa vai entender isso, se conhecer muito, se estudar muito. Tu vai saber que existe algo que está fora do conhecimento da humanidade, fora do conhecimento da ciência. E esse algo, essa energia que move, esse ser pensante, esse ser inteligente, a que muitas religiões vão dar outros nomes, é Deus sim. Mas que a nossa inteligência, a nossa capacidade não consegue compreender. Então, a gente acredita pela fé. A fé é a ciência, é como se fosse uma ciência, sim, porque ela é admitida sem a comprovação científica. A fé é própria de cada um, ela é individual e ela contém a crença no ser superior, no ser divino, que não é de hoje. Desde os primeiros tempos da humanidade, o homem busca uma explicação para a luz do sol, para as chuvas, para os fenômenos da natureza, cíclicos, para as tempestades, enfim, para tudo que assola a humanidade, para os animais, para o sentido que os animais têm, para aqueles animais que conseguem fazer coisas que a humanidade não pode conceber, como, por exemplo, uma abelha que executa no favo com uma precisão milimétrica. Cada favo é um hexágono e foi medido por matemáticos, constituem os mesmos tamanhos. Hexágono são 6 lados, que são iguais. O João de Barro consegue fazer a sua casa com a perfeição que o homem não pode conceber. Seria por instinto? Não sabemos, mas é uma inteligência por trás dele. Dá para dizer que é uma inteligência, esse instinto para nós, ele consegue fazer isso. Tantos outros animais que a gente pode citar na natureza aquática, por exemplo, enguias que sabem o momento certo de sair para desovar, buscam as águas para desovar, e tantos outros peixes que assim o fazem por instinto. Não o sabemos, sabemos que é certo que existe uma inteligência, um sentido que não nos cabe ainda responder com palavras. Então, quando me perguntam o que é Deus, eu respondo como Santo Agostinho. Se me perguntarem, eu não sei, mas se não me perguntarem, eu sei sim que é Deus. Deus seria, para nós que cremos no cristianismo, o caminho, a verdade e a vida, trazido por Jesus, que Ele é o caminho que leva até Deus. O Pai e eu somos um só, nos ensinou Jesus Cristo. E toda essa verdade acerca do Evangelho foi trazida por Jesus. E Jesus também asseverou através de um Evangelho que Deus está dentro de nós, né? Busquemos, pois, essa força imanente que nos eleva a cada dia para a vida, que nos impulsiona para o progresso através da intelectualidade, buscando em nós, dentro de nós, esse Deus, essa força latente, que nos faz mais próximos dele e que nos distancia das guerras fratricidas, os atentados que cercam as nossas vidas, inclusive em nosso país hoje, nas escolas, nas ruas. Com certeza, se esses buscassem Deus, seja através de uma religião, seja através do seu intelecto, onde ele vê que não consegue chegar e acreditar numa força superior, com certeza a nossa humanidade seria mais justa, mais fraterna, mais bela. Então, crer em Deus é crer numa divindade superior, é nos tornar mais humanos, nos tirarmos da linha de que somos superiores, que somos inteligências superiores, de que somos semideuses. Isso sim, uma atitude de humildade que nos coloque frente a Deus e dizer a Ele a cada dia: obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Deus, por esta vida. Obrigado, Deus, por esta condição a que nos delega, por esse grupo familiar, por esse grupo de amigos, Pai, por todas as condições que nos coloca em nossas vidas. Nosso muito obrigado. Obrigado, obrigado e muito obrigado.